calendário incandescente, o março e o fevereiro mais quentes da história. Estamos diante da grande aceleração de temperatura. Galera, já tinha estudos muito famosos já, principalmente desde o século passado, do final dele, mas no começo também desse, que apontavam assim todos os setores de pontos de tensão climáticos e ecológicos como sofrendo uma grande aceleração da sua crise, né? Meio que um efeito do taco de hóquei, que é aquele gráfico que está assim e do nada ele sobe. Então a gente vê aí na tela esses gráficos que foram conhecidos dos estudos que apontavam para a grande aceleração da catástrofe climática, digamos assim, né? Então a gente tem a população indo para um pico, a destruição dos rios, o uso de água, o consumo de fertilizantes, a camada de ozônio também sendo destruída, a gente tem os recifes de coral, tudo isso, todos esses pontos de tensão estavam sofrendo depois dos anos 90, principalmente no início dos 2000, um cenário de grande aceleração da sua deterioração, né, dessas condições. E o que a gente já imaginava, mas agora cada vez mais fica constatado, é que estamos diante da grande aceleração da temperatura também, né? Então, vários efeitos de retroalimentação estão alimentando uma aceleração da temperatura do planeta, de modo que estamos numa grande air fryer planetária. E um estudo de uma agência, né, de pesquisa do NOAA, que é o sistema, digamos assim, meteorológico e de estudos climáticos dos Estados Unidos, climate.gov, que vocês estão vendo aí na tela, fez um estudo de um balanço das temperaturas, né, e como que elas têm aumentado. Então, ele mostra como, a partir principalmente do pós-guerra em diante, né, que seria o pico das revoluções industriais, né, digamos assim, a era onde tem um estado de bem-estar social, a era que os Estados Unidos se torna hegemônico, a era que os Estados Unidos tenta universalizar seus padrões de consumo, pelo menos para as classes médias globais, desde 1940 e principalmente 50 e 60, a temperatura média da superfície terrestre aumenta muito em relação ao que a gente tinha antes. Então, se nas médias de temperatura históricas elas sempre tendiam para um equilíbrio ali, um pouco abaixo do que a gente tem como ponto de partida, né, que é os 1940, logo depois disso a coisa começa a escalar vertiginosamente e de forma exponencial. Então vocês podem ver, a partir dos anos 80, as temperaturas começam a crescer de forma totalmente incontrolável. E o que o estudo revela aí como grandes pontos aí que chamam a atenção? A temperatura da Terra aumentou 0,06 Celsius por década desde 1850, mas a taxa aí, digamos assim, de aquecimento desde 1982 é mais do que 3 vezes mais rápida do que essa média. Então a gente já está em 0,20 grau Celsius por década. Então a coisa acelera demais a partir dos anos 80, como a gente vê no gráfico. 2023, também traz o estudo, foi o ano mais quente, mais pelante, desde que as temperaturas do globo começaram a ser medidas, tendo como base o ano de 1850, mas por uma margem assim muito, muito grande. Além disso, o estudo já consolida também que a gente pode dizer com segurança que as nossas temperaturas desde o começo do século são 1,18 mais quentes do que as registradas anteriormente. E os 10 dias mais quentes de toda a história registrada aconteceram na década passada, de 2014 a 2023. Então, o que a gente está vendo é um modelo de aquecimento onde, mesmo se a gente parar de emitir gases agora, a coisa vai continuar esquentando. O que a gente está debatendo agora e lutando para fazer
é que essa aceleração, na verdade, ela se dê de forma menos acelerada. Veja só que crise que a gente está. Nesse sentido, aqui no Brasil, a coisa não está diferente, meus amigos. Você aí que acabou de se endividar comprando um ar-condicionado, você aí que acabou de perceber que o seu ventilador é um lixo, está muito devagar, você aí que nesse momento está com uma gota escorrendo nas suas costas até a entrada do seu samba-canção, você acabou de se dar conta que o Brasil também está muito quente, certo? Então, tendo a fonte o Eco, né, que é um portal muito interessante sobre questões ambientais, a gente já percebe que o mês de fevereiro foi mais quente desde que os registros globais de temperatura começaram também aqui no Brasil, tá? De acordo com o Copérnicos, que é um serviço climático europeu. Na média mensal, a temperatura ficou 1,77 mais quente que a era pré-industrial. Ou seja, nesse curto espaço de tempo, a gente pode dizer que no Brasil a meta, por exemplo, do Acordo de Paris já era, né? Claro que o 1,5 graus do Acordo de Paris é uma média global, mas no Brasil a coisa já está bem mais quente, meus amigos. Então, veja bem, é bom a gente tentar ficar dentro da margem de 1,5 e não 2 graus, porque agora a gente já está com 1,77 de aquecimento. E o que é mais louco, você que fritou aí em fevereiro, por 4 dias consecutivos, de 8 a 11 de fevereiro, a temperatura média global atingiu 2 graus acima dos níveis pré-industriais. Então, galera, o barco está afundando. O NOAA, voltando ao NOAA, tá? Também revelou que março, você achou que ia ficar livre do calor? O março foi o março mais quente de todos os registros históricos também. E não para por aí, tá? A gente está diante de um grande degelo, né? Inclusive, vou até indicar o livro que está na tela aí, The Long Thaw, como os humanos estão mudando os próximos 100 mil anos. Esse livro é muito interessante para mostrar que tem um grande degelo acontecendo, né? Não é algo que começou ontem e que vai acabar amanhã, mas a gente tem um grande processo de degelo que já está consolidado, que vai mudar a temperatura planetária durante os próximos 100 mil anos, beleza? Tranquilo? Até a sua 47ª geração. E o que fala esse relatório aqui? Que a extensão do gelo marinho antártico ficou 20% abaixo da média, a 6ª menor extensão para março no registro dos dados de satélite, tá? Então continua uma péssima sequência desde 2017. Tá, galera, para vocês entenderem a magnitude do que está acontecendo, de março a março a gente teve 12 recordes consecutivos de mês mais quente da história. E a gente está no patamar de 1,35 graus Celsius, segundo o NOAA, já de aquecimento estabelecido, já dado. Então, galera, como vocês estão vendo aí, esse gráfico mostra como a gente já está a 1,35 graus acima dos períodos pré-industriais. E pelo acelerar da carruagem, a gente pode concluir que mesmo se a gente parassem as máquinas agora, se a gente fizesse uma transição toda certinha e bonitinha, muito possivelmente a gente já vai ter no mínimo 0,15 a mais até 2050, o que a gente já vai nos fazer exceder o teto menor do que o Acordo de Paris estipulou, uma temperatura de 1,5 graus Celsius mais quente que as temperaturas pré-industriais. Então, galera, esse foi mais um Notícias Livres. Eu espero não ter deixado você muito ansioso, nem suando de desespero. A gente acaba por aqui, deixando aquele eco-salve. Tchau! Como todo trabalho independente, esse podcast pode estar por um Trix, um Pix, ou melhor, um Tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se/podcast Vozes Livres ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozeslivres@gmail.com, escrevendo no assunto a palavra Vozes. Nos acompanhe nas redes sociais, @Livrescop e @Livres Produtos do Bem.